Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, continuando aquele vídeo sobre evidências de auditoria e vamos agora trabalhar sobre especificamente procedimentos. Não se esqueça também de se inscrever nesse canal, deixe seu like, por favor, ajude para contribuir com o canal e cada vez nós vamos postando mais vídeos para ajudá-los a passar no seu concurso, beleza? E nesse vídeo vamos trabalhar diretamente sobre procedimentos de auditoria. O que é isso, tá pessoal? É tudo que o auditor faz, são as técnicas que o auditor utiliza para encontrar essas evidências. Então a gente precisa coletar informações para dar nossa opinião. E isso a gente faz através de técnicas, de procedimentos, que a gente chama aí, tá, de testes de auditoria. Então esses testes, pessoal, são as formas como nós encontramos as informações de acordo, né, pessoal, com o nosso parâmetro de relevância, nosso risco de auditoria. Então, por exemplo, quanto menor o risco da auditoria, menos testes. Quanto mais arriscado, mais complexa a auditoria, mais testes de auditoria é realizado para a análise do objeto. Então, por exemplo, se eu estou analisando a conta estoque, se é uma conta complexa, um alto risco, que foi avaliado no planejamento, mais testes de auditoria eu vou fazer, observação, contagem física. Então tudo isso é analisado na hora do planejamento. E dentro dos procedimentos nós temos dois tipos de testes que vocês precisam gravar, tá? Isso aqui é bem importante. Que são os testes de observância, que, pessoal, basicamente também são chamados testes de controle. São os testes, tá, pessoal? Os procedimentos de auditorias realizados para analisar o controle interno. Então gravem isso, tá, pessoal? A análise do controle interno, tudo que eu faço para avaliá-lo é chamado teste de observância ou teste de controle, que é um sinônimo, tá? Então tudo que eu faço para analisar, por exemplo, as rotinas, como funciona o sistema, é chamado teste de observância. Enquanto que para realizar depois na sequência a auditoria, nós chamamos o restante dos procedimentos de testes substantivos, tá? Então toda a questão de análise da demonstração contábil posterior aos testes de observância, no geral, são chamados de testes substantivos. Temos ali, né, tá, pessoal, teste de transações e saldos. Então cada conta que eu testo, procedimento de revisão analítica. Então, tudo que eu utilizar para obter essas evidências, e olha só, conta suficiência, exatidão e validade dos dados, é chamado de teste substantivo. A diferença é que o teste de observância é voltado no controle interno, tá? É uma análise do controle interno, enquanto os testes substantivos realmente são os procedimentos que vão ser feitos para encontrar a opinião, né? Além do que meramente uma análise do controle interno da empresa, que também é algo muito importante. Dentro dos procedimentos que a norma traz, nós temos, por exemplo, a confirmação externa. Esse aqui é um dos principais. Ou circularização. Esse aqui vocês têm que saber, cai bastante. Olha só, nesse procedimento, você vai encontrar informação de uma fonte externa, tá, pessoal? Olha só, a confirmação externa é a evidência de auditoria obtida como resposta por escrita direta para o auditor de um terceiro, em papel, formato eletrônico ou qualquer outro meio. Então eu vou encaminhar uma pergunta para um banco e ele vai me informar o saldo que essa empresa tem. Então eu estou auditando essa empresa, eu vou encaminhar informação para os clientes. Senhor cliente, me informe quanto que você deve para a empresa X. Encaminho para vários clientes para eles informarem o quanto que eles devem, o saldo, e eu vou confrontar com as informações do sistema da contabilidade. Então essa é a ideia quando a gente trabalha com confirmação externa. Você consegue uma informação de uma fonte terceira. Então eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aí na sequência. Olha só, pessoal. Os procedimentos de confirmação externa são frequentemente usados para confirmar ou solicitar informações relativas aos saldos contábeis. Então tudo isso através aí de informações de terceiros. Então é muito mais fácil e ela é muito mais confiável, né? Quando você consegue obter essa informação, do que analisar apenas os bancos e os extratos e os lançamentos contábeis, tá bom? Além disso, a confirmação externa, nós temos dois tipos. Nós temos a confirmação positiva, que é quando, tá, pessoal,
a parte confirma diretamente ao auditor, indicando se concorda ou discorda. Então o auditor encaminha assim, ó, queira informar se o saldo na conta banco é de 150 mil, concorde, aborde se é correto ou se é outro saldo, né? Informe qual é o outro saldo. Ou então, essa aqui é a mais confiável. A menos confiável é a solicitação negativa, de confirmação negativa, que é quando, tá, pessoal, o outro lado, então, por exemplo, o banco, o cliente, o fornecedor que vai responder, só responde se ele discordar das informações. Então, se realmente é aquele saldo, ele não vai responder nada. Mas aí nós podemos ter problema de falta de resposta, até o cliente não quis responder, não teve tempo, e a gente não vai ter uma informação certa. Então, de preferência, utilizem a confirmação positiva, a circularização positiva. Um ponto importante é que eu não posso chegar e encaminhar informação para banco, cliente, fornecedor da minha empresa que eu estou auditando sem ter o consentimento dela. Então tem que ter sim autorização, tá? Tem que ter autorização da empresa que está sendo auditada. Não é assim fácil chegar mandando para cliente, fornecedor. E caso a empresa se negue, tá, pessoal? Isso pode até virar um possível problema, uma abstenção de opinião. A empresa pode estar até nos prejudicando para obter a nossa opinião de auditor. Isso a gente vai conversar depois lá no relatório de auditoria, tá? Tem que ser evidenciado. Ó, aqui eu deixei um exemplo, prezado senhor, exclusivamente para fins de conferências. Solicitamos informar aqui o nome da empresa e aqui o que a gente está pedindo, olha só. Informe os títulos a receber, a questão das datas, os valores não pagos. Então a gente pode encaminhar isso aí para as empresas, por exemplo, na questão de provisões, para os clientes, fornecedores. É uma carta que ela é mais confiável e a gente consegue obter uma opinião, uma evidência mais adequada. Além da confirmação ou da circularização, nós temos outros procedimentos, que é importantíssimo vocês gravarem, para quem está estudando para concurso na área de auditoria ou exame de suficiência. A inspeção, pessoal. A inspeção, ela lembra muito o exame na área de perícia, que é basicamente o quê? Olha só, um exame de registro ou documentos. Então você fazer uma análise documental, é a inspeção. Algo simples, inspeção é fazer um exame, uma análise documental. Já a observação, o próprio nome diz, observar, você analisa alguém fazendo o procedimento. Então, por exemplo, você observa a contagem de estoque. Então a empresa vai fazer a contagem de estoque e você vai fazer o quê? Observar. Você vai marcar observações. Esse é um procedimento importante, principalmente quando você analisa como a empresa está atuando, como é o controle interno dela. Então isso pode ser utilizado até como um teste de controle ou um teste substantivo, né, de contagem de estoque, de observação de estoque. O recálculo, pessoal, é utilizado, por exemplo, na depreciação. Você quer conferir como foi feita a depreciação, se foi feita de forma correta, ou teste de recuperabilidade. Então você vai refazer o cálculo, recálculo. Refaz o cálculo da depreciação. A confirmação interna que a gente já viu, que o auditor encaminha uma carta, um e-mail para um terceiro para obter uma evidência. A reexecução, pessoal, ela é relacionada ao controle interno, quando você vai refazer os procedimentos de controle internos realizados pela empresa. Então a reexecução grave, ela está relacionada a refazer e analisar um procedimento de controle interno, por exemplo, dentro de um sistema de informação, refazer os mesmos parâmetros. Então ela é voltada apenas para o controle interno. Os procedimentos analíticos, a gente vai ter um vídeo só sobre ele, é quando você faz uma análise da demonstração contábil, da variação de um ano para o outro. Porque o auditor contábil, ele analisa a demonstração contábil. Então, para ele ter uma boa análise do que ele está estudando, ele tem que analisar as variações das contas contábeis, ativo, passivo, provisões, financiamento, estoque intangível. E a gente chama isso aqui de procedimento analítico. Eu vou fazer um vídeo só sobre esse tipo de procedimento, porque ele é bem comum e ele cai bastante em prova.
Também a gente aborda que o procedimento analítico ele é feito através de indicadores. Então, até os indicadores de liquidez, indicadores de endividamento, todos fazem parte também de uma análise mais ampla da revisão analítica. Através dessa revisão, o auditor tem uma boa análise da demonstração contábil, certo? Que é o foco dele. E a indagação, tá, pessoal? Nada mais é, quando eu indago alguém, é fazer uma análise através de uma entrevista, fazer perguntas, indagando informações. Então faz parte aí do auditor, do seu ceticismo, fazer indagações, fazer perguntas, para conseguir descobrir aí, coletar evidências. Então todos esses procedimentos, esses 7 procedimentos são importantíssimos, são formas de coletar evidências para você ter uma opinião sobre aquela demonstração contábil, tá? Então anotem e gravem esses 7 procedimentos. Aqui eu deixei alguns exemplos, como por exemplo o procedimento em estoque. Normalmente no estoque a gente faz o quê? Acompanha a contagem física, é observação, né? A gente pode analisar os controles internos, como é feito o manual, como é feita essa análise de controle de estoque. Então tudo isso pode ser feito dentro, né? Fazer inspeção no estoque, analisar notas fiscais, por exemplo, de compra, fazer teste de contagem também, a gente mesmo fazer a contagem física dos estoques, não só observar. Então tudo isso são procedimentos na conta de estoque. Litígios, por exemplo, as contas de provisões, pessoal. Normalmente nas provisões, no passivo, a gente faz circularização. A gente caminha perguntas aos advogados para eles confirmarem saldos. Esse é o procedimento mais padrão, né? A gente faz consulta com consultores jurídicos para analisar se o valor ali ele é o aproximado do processo, se ele está maior, se está menor. Então tudo isso tem que ser analisado, tá? E o procedimento analítico, que é um dos principais, vai ter um vídeo só sobre ele, é uma análise das informações financeiras e não financeiras pelo tempo. Analisar um ano com o outro, análise de previsão e execução, análise do ano anterior e desse ano, variação contábil das contas. Então é um procedimento aí bem amplo. Vou fazer um vídeo só sobre procedimentos analíticos, tá, pessoal? Que é muito importante. Vou deixar também algumas questões aqui no comentário. Cliquem, respondam, encaminhem por e-mail qualquer dúvida. Vamos que vamos. Foco que o procedimento de auditoria é bem importante para a questão de concurso. Um forte abraço a todos e até a próxima.